Este vídeo é a segunda parte do conto Além do Rio Negro. Se você quiser assistir a primeira parte, vou deixar o link na descrição. Mas você consegue acompanhar tranquilo a partir daqui, porque vou resumir o que aconteceu até agora. No vídeo anterior, no coração da selva, você viu Conan salvar Baltus de um Picto, logo no começo da história. Conan está a serviço da Aquilônia em sua tentativa de colonização das terras pictas, além do Rio Negro. Baltus é um jovem aquiloniano que espera servir seu reino neste processo de colonização. Ele acompanha Conan até o Forte Tusselan, onde estão centralizadas as forças de expansão das fronteiras. Os colonizadores estão cada vez mais pressionados pelos nativos pictos, que têm se fortalecido sob o comando do xamã Zogar Sag e têm assassinado muitos colonos. Os pictos estão se preparando para um assalto devastador contra os colonizadores, e Conan está no meio deste fogo cruzado. Vamos ver agora como Robert E. Howard narra esses acontecimentos, que lhe deram muito prazer enquanto produção. Uma história que mescla tantos elementos que são próprios da história americana e que também são próprios da jornada de colonização de sua terra, o Texas. O Forte Tusselan ficava na orla a leste do Rio Negro, cujas águas lavavam os pés da paliçada. Esta era feita de toras, assim como todos os edifícios internos, incluindo a torre principal, para dignificá-la com tal alcunha, onde ficavam os alojamentos do governador, com vista para a paliçada e para o rio Soturno. Além do rio, existia uma enorme floresta, com vegetação densa como a de uma selva, próxima às margens porosas. Os homens andavam pelas rampas ao longo do parapeito, dia e noite, vigiando a densa muralha verde. Raramente uma figura ameaçadora aparecia, mas as sentinelas sabiam que elas próprias também eram vigiadas, ferozmente, vorazmente, com a impiedade do ódio antigo. A floresta além do rio podia parecer desolada e carente da vida ao olhar do ignorante, mas a vida fervilhava ali, não apenas de pássaros, feras e répteis, como também de homens, o mais perigoso de todos os predadores. Ali, no forte, a civilização acabava. Ele era o último posto do mundo civilizado. Representava a arremetida mais a oeste das raças iborianas dominantes. Além do rio, o primitivo ainda reinava nas florestas sombrias, em cabanas feitas de sapê, decoradas com crânios sorridentes de homens pendurados, e em recintos com paredes feitas de lama, onde fogueiras brilhavam, tambores ressoavam e lanças eram afiadas por homens escuros e silenciosos, de cabelos negros emaranhados e olhos de serpente. Aqueles olhos com frequência brilhavam nos arbustos de frente para a fortificação, do outro lado do rio. No passado, homens de pele morena construíram suas cabanas onde estava o forte, e elas se estendiam até onde agora ficavam os campos e cabanas dos colonos louros, muito além daquela cidade fronteiriça crua e turbulenta nas margens do rio Trovão, Vilitrium, até as margens daquele outro rio que delimita as regiões bossonianas. Mercadores vieram, assim como o sacerdote de Mitra,
de pés descalços e mãos vazias, e a maioria foi morta de forma horrorosa. Mas a seguir vieram os soldados, homens empunhando machados e mulheres e crianças em vagões puxados por bois. Para além do Rio Trovão e depois para além do Rio Negro, os aborígenes foram empurrados, sendo mortos e massacrados. Mas o povo de pele negra não se esqueceu de que, certa vez, Conajoara pertencera a eles. A guarda, na parte interna do portão leste, berrou um desafio. Através de uma abertura gradeada, luzes de tochas tremulavam, cintilando no capacete de aço e nos olhos desconfiados logo abaixo dele. "Abram o portão!" Conan rosnou. "Está vendo que sou eu, não?" A disciplina militar o deixava num estado irritadiço. O portão abriu para dentro e Conan e seu companheiro passaram. Baltus notou que o portão era franqueado de 2 lados por torres, cujo topo era mais alto do que a paliçada. Ele viu aberturas para flechas. Os guardas grunhiram ao ver o fardo trazido pelos homens. Suas lanças altercaram umas com as outras quando eles deram impulso para fechar o portão. Queixo sobre o ombro, e Conan perguntou de mau humor: "Nunca viram um homem sem cabeça?" O resto dos soldados estava pálido à luz das tochas. "É Tiberias", proferiu um deles abruptamente. "Reconheço essa túnica de pele. Valérios aqui me deve 5 lunas. Eu disse a ele que Tiberias tinha escutado o grasnado mergulhão quando saiu pelo portão em sua mula, com um olhar vítreo. Apostei que voltaria sem a cabeça." Conan grunhiu enigmaticamente. Fez um sinal para que Baltus colocasse a maca no chão e seguiu na direção dos aposentos do governador, com o aquiloniano nos seus calcanhares. O jovem despenteado olhava ao seu redor avidamente e com curiosidade, reparando nas fileiras de cabanas ao longo das muralhas, nos estábulos, nas pequenas barracas de mercadores, na fortificação imponente e nos outros prédios. No pátio quadrado ao centro, onde os soldados treinavam, labaredas agora dançavam e homens de folga descansavam. No momento, esses se apressavam para se juntar à multidão mórbida que se reunia em torno da maca no portão. As figuras esguias dos lanceiros aquilonianos e desbravadores das florestas se misturavam às formas baixas e troncudas dos arqueiros bossonianos. O cimério não se surpreendeu quando o governador em pessoa os recebeu. A sociedade autocrática, com suas rígidas leis de castas, ficavam muito marchas a leste. Valanos ainda era um homem jovem, bem vestido, de semblante cinzelado, esculpido em um molde sóbrio devido ao trabalho e responsabilidade. "Me disseram que você deixou o forte antes do nascer do sol." Ele falou para Conan. "Comecei a temer que os píquitos afinal o tivessem apanhado. Quando defumarem minha cabeça, o rio inteiro saberá." Conan resmungou. "E as mulheres píquitas serão ouvidas velando seus mortos até Vilítrio." Empreendi uma missão solitária. Não conseguia dormir. Ficava escutando tambores falando do outro lado do rio. "Eles falam todas as noites", lembrou-se o governador, seus olhos finos enegrecendo enquanto olhava atentamente para Conan. Havia aprendido a estupidez que era desmerecer os instintos de homens selvagens. "A noite passada foi diferente", afirmou Cimério. "Tem sido assim desde que Zogar Sag voltou pelo rio." "Nós deveríamos ter lhe dado presentes e mandado para casa, ou então enforcado", suspirou o governador. "Você avisou, mas..."
Mas é difícil para vocês, iborianos, aprenderem o modo de ser das fronteiras, Conan afirmou. Bem, não adianta reclamar agora. Não haverá paz na fronteira enquanto Zogar viver e se lembrar da cela onde suou. Eu estava seguindo um guerreiro disposto a colocar mais alguns entalhes em seu arco. Depois de abrir sua cabeça, encontrei este garoto chamado Baltus, que veio de Tauran para ajudar a segurar a fronteira. O olhar de Valanos aprovou as feições francas do jovem e sua estrutura forte. É um prazer recebê-lo, jovem senhor. Gostaria que mais gente do seu povo viesse. Precisamos de homens habituados à vida na floresta. Muitos de nossos soldados e alguns dos colonos vêm das províncias do leste e nada sabem sobre as matas, ou mesmo sobre a vida de agricultor. Não há muitos desse tipo deste lado de Vilitrium, disse Conan. Já aquela cidade está cheia deles. Mas escute, Valanos, encontramos Tiberias morto na trilha. Em poucas palavras, ele relatou o terrível ocorrido. Valanos empalideceu. Não sabia que ele havia deixado forte. Devia estar louco. E estava, respondeu Conan, como os outros 4. Todos, quando sua hora chegou, ficaram malucos e correram para as matas de encontro à morte, como uma lebre que vai para dentro da goela de um píton. Algo chamou por eles das profundezas da floresta, algo que os homens chamam de mergulhão, na falta de nome melhor, mas que somente os amaldiçoados são capazes de escutar. Zogar-Sag criou uma magia que a civilização aquiloniana não consegue superar. Valanos não respondeu àquela insinuação. Ele limpou a testa com a mão trêmula. Os soldados sabem disso? Deixamos o corpo no portão leste. Você deveria ter ocultado o fato, escondido o cadáver em algum lugar na floresta. Os soldados já estão bastante nervosos. Eles o encontrariam de qualquer forma. Se eu tivesse escondido o corpo, ele teria sido devolvido ao forte como o cadáver de Soractus, amarrado do lado de fora do portão para ser encontrado pela manhã. Valanos estremeceu. Virou-se, caminhou até uma janela e observou em silêncio além do rio, negro e reluzente sob o brilho das estrelas. Atrás deste, a selva se erguia como uma muralha sinistra. O rugido distante de uma pantera rompeu a quietude. A noite avançava, borrando os sons dos soldados fora da torre, escurecendo as fogueiras. Um vento sussurrou por entre os ramos opacos, formando ondulações na água escura. Em suas asas veio um pulso grave e ritmado, tenebroso como os passos de um leopardo. No final das contas, disse Valanos, como se expressasse seus pensamentos em voz alta. O que nós sabemos, o que qualquer um sabe sobre as coisas que a selva pode esconder. Temos rumores obscuros de grandes pântanos e rios, e uma floresta que se alonga continuamente por infinitas planícies e colinas para culminar, enfim, nas margens do oceano a oeste. Mas que coisas estão entre esse rio e o oceano? Nós nem sequer ousamos adivinhar. Nenhum homem branco jamais mergulhou profundamente na densidade e retornou vivo para nos contar o que encontrou. Somos sábios em nosso conhecimento civilizado, mas nosso conhecimento chega só até certo ponto, a orla ocidental daquele antigo rio. Quem sabe que formas, terrenas ou não, podem espreitar além do turvo círculo de luz que nossa sabedoria moldou? Quem sabe quais deuses são adorados entre as sombras daquela floresta pagã? Ou quais demônios rastejam para fora do lodo preto dos pântanos? Quem pode ter a certeza de que todos os habitantes daquele sinistro país são naturais? Zogar-Sag, um sábio das cidades orientais, zombaria de suas magias primitivas como uma múmia de um faquir. Ainda assim, ele tem levado os homens à loucura
e matou 5 dos nossos de uma forma que ninguém pode explicar. Pergunto-me se ele próprio é inteiramente humano. Se eu puder chegar a uma distância para atirar meu machado, encerraria a questão. Rosnou Conan, servindo-se do vinho do governador e empurrando um copo em direção a Balthus, que o apanhou hesitante e com um olhar incerto voltado para Valanos. O governador dirigiu-se a Conan e o encarou pensativo. Os soldados que não acreditam em fantasmas ou demônios estão quase entrando em pânico de tanto medo. Você que acredita em fantasmas, espíritos, duendes e toda sorte de coisas estranhas, não parece temer nenhuma delas. Não há nada no universo que o aço gelado não corte, Conan respondeu. Atirei meu machado no demônio e ele não se feriu. Mas posso ter errado o alvo, pois foi durante o entardecer. Ou um galho pode ter defletido seu voo. Não me desvio do meu caminho procurando demônios, mas não sairia do meu caminho para deixar um passar. Valanos ergueu a cabeça e encontrou o olhar de Conan a encará-lo. Conan, isto depende mais de você do que percebe. Você conhece a fraqueza desta província. Uma pequena cunha empurrada para a vastidão selvagem. Sabe que a vida de todos os povos a oeste das marchas depende deste forte. Se ele cair, machados vermelhos fragmentarão os portões de Vilitrium antes que um cavaleiro consiga cruzar os territórios. Sua Majestade ou seus conselheiros ignoram meu pedido de mais tropas para guardarem a fronteira. Nada sabem sobre as condições daqui e têm aversão de gastar mais dinheiro nesta direção. O destino da fronteira depende dos homens que cá estão. Você sabe que a maior parte do exército que conquistou Conajoara já se retirou. Sabe que a força deixada é inadequada, ainda mais depois que o demônio Zogasag conseguiu envenenar nosso suprimento de água e 40 homens morreram em um dia. Muitos dos outros estão doentes ou foram picados por serpentes, ou atacados por bestas selvagens que parecem vagar em número cada vez maiores nos arredores do forte. Os soldados acreditam no ensejo de Zogar de que poderia reunir todas as feras da floresta para acabar com seus inimigos. Tenho 300 lanceiros, 400 arqueiros bossonianos e talvez 50 homens que, como você, são habilidosos na selva. Eles valem 10 vezes mais que soldados, mas são poucos. Francamente, Conan, minha situação está se tornando precária. Soldados falam em deserção. Eles estão abatidos, acreditando que Zogasag libertou demônios sobre nós. Temem a peste negra que ele usou para nos ameaçar, a terrível morte negra dos pântanos. Quando vejo um soldado doente, suo de temor de vê-lo enegrecer, tremer e morrer diante de meus olhos. Conan, se a peste for liberada sobre nós, ele prosseguiu. Soldados vão desertar. A fronteira permanecerá desguarnecida e nada impedirá o movimento das hordas de pele morena para os portões de Vilitrium. Talvez até além. Se não pudermos manter a fortificação, como eles manterão a cidade? Conan, Zogasag tem que morrer, se quisermos assegurar Conajoara. Você já penetrou mais fundo no desconhecido do que todos os homens do forte. Sabe onde igual ela fica e conhece as trilhas da floresta ao longo do rio. Você levaria um grupo de homens esta noite e faria um esforço para matá-lo ou capturá-lo? Sei que é loucura e não há uma chance maior do que 1 em 1000 de que qualquer um de vocês retorne com vida. Mas se não apanharmos, será a morte para todos. Pode levar quantos homens quiser. 12 homens são melhores para um trabalho assim do que um regimento, o bárbaro respondeu. 500 homens não conseguiriam abrir caminho até Igualuela e voltar, mas uma dúzia pode deslizar para dentro dela e sair. Deixe-me escolher, meus homens, não quero nenhum soldado. Deixe-me ir, exclamou ansiosamente Balthus. Cacei cervos a minha vida inteira em Tauran. Tudo bem. Valanos, vamos comer na tenda em que os caçadores se reúnem. E escolherei meus homens. Sairemos daqui a 1 hora. Desceremos o rio em um bote até o ponto abaixo da vila
e penetraremos na mata. Se sobrevivermos, devemos estar de volta ao raiar do dia. O rio era um traço vago entre as paredes de ébano. Os remos que impulsionavam o comprido bote que se movia lentamente ao longo da sombra densa da orla leste mergulhavam com suavidade, fazendo tanto barulho quanto o bico de uma garça. Os ombros largos do homem na frente de Baltos estavam azulados na densa escuridão. Ele sabia que nem mesmo os olhos astutos do bárbaro ajoelhado na proa podiam discernir mais do que alguns pés à sua frente. Conan seguia a rota por instinto e pela intensa familiaridade que tinha com o rio. Ninguém falava. Baltos havia dado uma boa olhadela em seus companheiros no forte, antes de eles deslizarem pelas paliçadas até a orla e para dentro da canoa que lhes aguardava. Eram de uma nova casta que crescia no mundo naquela beirada bruta da fronteira. Homens cuja necessidade impiedosa ensinara o modo de ser das selvas. Tinham muitos pontos em comum com os aquilonianos das províncias do oeste. Vestiam-se da mesma forma, com botas de camurça e calças de couro, camisas de camurça e cinturões largos que sustentavam seus machados e espadas curtas. Eram magros, cheios de cicatrizes e de olhares austeros, musculosos e taciturnos. Eram homens selvagens, de certa forma. Contudo, ainda havia uma enorme distância entre eles e o cimério. Eram filhos da civilização revestidos a um quase barbarismo. Ele era um bárbaro que vinha de 1000 gerações de bárbaros. Eles tinham adquirido a discrição e astúcia, mas ele nascera com ambas. Superava-os até mesmo na ágil economia de movimentos. Eles eram lobos, enquanto ele era um tigre. Baltos admirava tanto os companheiros quanto seu líder e sentiu um ímpeto de honra por ter sido admitido naquela equipe. Estava orgulhoso por seu remo não fazer mais ruído que os deles. Ao menos naquele tocante era igual a eles. Embora a experiência nas matas adquirida em Tauran jamais pudesse se equiparar àquela estrutura existente na alma dos homens que viviam na selvagem fronteira. Abaixo do forte, o rio fazia uma curva ampla. As luzes do posto desapareceram rapidamente, mas a canoa seguiu seu caminho por aproximadamente 1 quilômetro, evitando raízes e troncos flutuantes com incrível precisão. Então, ante um grunhido grave de seu líder, eles a viraram e deslizaram em direção à margem oposta. Emergir das sombras dos arbustos que margeavam a orla e ganhar a correnteza aberta do rio gerava uma ilusão peculiar de exposição. Mas as estrelas iluminavam pouco, e Baltos sabia que, a não ser que alguém os estivesse vigiando, seria quase impossível até mesmo o olho mais hábil divisar a forma envolta em sombras da canoa cruzando o rio. Eles alcançaram os arbustos da margem ocidental, e Baltos tateou até encontrar uma raiz se projetando, a qual agarrou. Nenhuma palavra foi dita. Todas as instruções haviam sido dadas previamente, quando os batedores deixaram o forte. Tão silencioso quanto uma grande pantera, Conan desceu pela lateral e desapareceu na mata. Igualmente silenciosos, 9 homens o seguiram. Para Baltos, agarrando a raiz com o remo em torno do joelho, parecia incrível que 10 homens pudessem desvanecer no emaranhado da floresta, sem emitir um som sequer. Ele se pôs a esperar. O aquiloniano e o homem que ficara consigo permaneceram mudos. Em algum lugar, 1 quilômetro a noroeste ou algo assim, ficava a vila de Zogarsag, anelada por selvas densas. Baltos compreendia suas ordens.
Ele e seu companheiro deveriam esperar pelo retorno da comitiva invasora. Se Conan e seus homens não voltassem até o primeiro matiz do alvorecer, deveriam retornar rapidamente pelo rio e reportar que mais uma vez a floresta havia cobrado seu pedágio imemorial da raça conquistadora. O silêncio era opressivo. Nenhum som vinha das matas escuras, invisíveis além das massas negras que eram os arbustos emaranhados. Baltos não escutava mais os tambores. Eles haviam silenciado há horas. Ele ficou piscando, tentando inconscientemente ver através das trevas profundas. O cheiro úmido e frio do rio e da floresta nebulosa o oprimiam. Em algum lugar próximo escutou um ruído, como se um grande peixe tivesse saltado e respingado água. Baltos pensou que ele devia ter saltado tão próximo da canoa que tinha acertado a lateral, pois um leve tremor vibrou a embarcação. A polpa do barco começou a virar, lentamente se distanciando da margem. O homem atrás dele devia ter soltado da raiz que estava agarrando. Baltos girou a cabeça para sibilar um aviso, e mal podia divisar a figura do companheiro, um volume ligeiramente mais negro na escuridão. O homem não respondeu. Perguntando-se se ele havia adormecido, Baltos se esticou e tocou seu ombro. Para seu assombro, o homem se desequilibrou ao toque e caiu na canoa. Virando o corpo pela metade, Baltos o apalpou, seu coração querendo sair pela boca. Os dedos desajeitados deslizaram até a garganta do homem, e foi só o aperto convulsivo das mandíbulas do jovem que sufocou o grito que emergiu de seus lábios. Seus dedos encontraram uma ferida escancarada e escorrendo. A garganta do companheiro havia sido cortada de orelha a orelha. Naquele instante de horror e pânico, Baltos congelou. Então, um musculoso braço saído das selvas trancou-se ferozmente em torno de seu pescoço, estrangulando o grito. A canoa balançou selvagemente. A faca de Baltos estava em suas mãos, embora não se recordasse de tê-la sacado da borda, e ele estocou furiosamente as cegas. Sentiu a lâmina afundar profundamente, e um berro infernal tocou seus ouvidos. Um berro que foi horrivelmente respondido. As trevas pareceram ganhar vida ao seu redor. Um clamor bestial surgiu de todos os lados, e outros braços o agarraram. Estremecida pela massa de corpos em choque, a canoa virou-se de lado, mas, antes que ele fosse parar debaixo dela, algo acertou sua cabeça e a noite foi brevemente iluminada por uma explosão cegante de fogo, cedendo a seguir lugar às trevas em que nem mesmo as estrelas brilhavam. Fogueiras voltaram a ofuscar Baltos quando ele lentamente recobrava os sentidos. Piscou e sacudiu a cabeça. O brilho delas feria seus olhos. Um misto de sons confusos crescia ao seu redor, ficando mais distinto conforme seus sentidos clareavam. Ele ergueu a cabeça e olhou estupidamente ao redor. Figuras negras o acossavam, recortadas contra labaredas de fogo vermelho. Lembrança e entendimento vieram-lhe num instante. Estava em pé, amarrado a um poste num espaço aberto, cercado por figuras ferozes e terríveis. Além do anel, fogueiras queimavam, cuidadas por mulheres nuas de pele negra. Ele viu cabanas colmadas, feitas de lodo e vime. Atrás delas, uma paliçada com um largo portão. Mas viu tudo isso de forma apenas incidental. Até mesmo as enigmáticas mulheres com seus curiosos penteados foram notadas por ele distraidamente. Toda a sua atenção estava fixa num terrível fascínio pelos homens à frente que o encaravam. Eram homens baixos, de ombros largos, peito profundo e cintura magra.
Estavam nus, salvo por panos escassos nos quadris. A luz do fogo realçava seus músculos inchados. Os rostos escuros estavam imóveis, mas os olhos estreitos ardiam com o mesmo fogo que queimava nos olhos de um tigre à espreita. As cabeleiras embaraçadas eram presas com fitas cor de cobre. Portavam espadas e machados. Ataduras rudes enfaixavam os ombros de alguns, e manchas de sangue estavam secas das peles. Tinha havido luta, recente e mortal. Seus olhos se afastaram do olhar constante de seus captores, e ele reprimiu um grito de horror. A alguns pés de distância, erguia-se uma pirâmide pequena e hedionda, feita de cabeças humanas ensanguentadas. Olhos mortos e vítreos fitavam o céu escuro. Entorpecido, reconheceu as feições dos que estavam virados em sua direção. Eram as cabeças dos homens que haviam seguido Conan pela floresta. Não sabia dizer se o Cimério estava entre eles. Somente algumas faces eram visíveis para si. Parecia-lhe haver 10 ou 11 cabeças, pelo menos. Uma náusea mortal o assolou. Lutou contra o desejo de vomitar. Além das cabeças, os corpos de meia dúzia de pictos estavam estirados, e ele sentiu uma feroz exultação àquela visão. Ao menos os caçadores da floresta haviam cobrado sua taxa. Desviando o olhar daquele pavoroso espetáculo, percebeu outro poste próximo de si, uma estaca pintada de preto, tal qual aquela em que se encontrava amarrado. Lá estava um homem vergado em suas amarras, nu, exceto pelas calças de couro, a quem Baltos reconheceu como sendo um dos homens de Conan. Sangue pingava de sua boca e escorria lentamente de um corte na lateral. Erguendo a cabeça, enquanto lambia os lábios lívidos, ele murmurou, fazendo-se ouvir com dificuldade acima do clamor feroz dos pictos. Então pegaram você também. Se esgueiraram pela água e cortaram a garganta do outro homem, rosnou Baltos. Não os escutamos até que estavam sobre nós. Mitra, como algo pode se mover tão silenciosamente? Eles são demônios, resmungou o homem da fronteira. Deviam estar nos vigiando desde o momento em que saímos da correnteza principal. Fomos direto para uma armadilha. Antes que percebêssemos, flechas vindas de todos os lados caíam sobre nós. A maioria tombou no primeiro ataque. 3 ou 4 fugiram para os arbustos e tentaram lutar corpo a corpo, mas eles eram muitos. Conan deve ter escapado. Não vi sua cabeça. Teria sido melhor para nós se eles tivessem nos matado de imediato. Não posso culpar Conan. Deveríamos ter chegado até a vila sem sermos descobertos, pois eles não mantêm espiões nas margens do rio, num ponto tão distante como onde atracamos. Há alguma diabrura aqui. Pictos demais. Esses não são todos igual eles. Há homens das tribos do oeste e de outras partes do rio aqui. Baltos fitou as formas selvagens. Por menos que soubesse sobre o comportamento dos pictos, estava ciente de que o número de homens agrupado ao redor deles não correspondia ao tamanho da vila. Não havia cabanas suficientes para acomodar todos ali. Então, reparou na diferença entre os desenhos tribais bárbaros pintados dos rostos e peitos. Algum tipo de artimanha, murmurou o caçador da floresta. Devem ter se reunido aqui para ver Zogar fazer sua magia. Ele vai elaborar alguma feitiçaria bizarra com nossas carcaças. Bem, um homem da fronteira não espera morrer na cama, mas gostaria que tivéssemos partido com os demais. O uivo lupino dos pictos aumentou em volume e exultação, e pelo movimento em suas fileiras, uma afluência ansiosa e uma aglomeração. Baltos deduziu que alguém importante estava vindo. Olhando ao redor, viu que as estacas estavam posicionadas diante de uma grande construção, maior do que as outras cabanas, decorada com cabeças humanas penduradas no beiral. Pela porta daquela estrutura,
uma fantástica figura agora dançava. Zogar! Murmurou o mateiro, sua expressão sedenta de sangue emoldurada em linhas ferozes, enquanto tensionava as cordas inconscientemente. Baltus viu uma figura delgada, de altura mediana, quase escondida por plumas de avestruz, presas a um traje de couro e cobre, similar a arreios. Do meio das plumas, uma face medonha e malévola espiava. As plumas intrigaram Baltus. Sabia que vinham de um lugar que ficava do outro lado do mundo ao sul. Elas flutuavam e farfalhavam perversamente, enquanto o xamã saltava e pinoteava. Com galopes e ressaltos fantásticos, ele adentrou o anel e rodopiou diante de seus cativos silenciosos. Se fosse outro homem, aquilo teria parecido ridículo. Um selvagem tolo dando saltos sem sentido em um turbilhão de penas. Mas o rosto feroz que espreitava por trás daquela massa ondeante dava à cena um significado terrível. Nenhum homem com uma face como aquela poderia parecer ridículo ou qualquer outra coisa além do demônio que era. De repente, ele congelou a quietude de uma estátua. As plumas rodaram uma vez e afundaram à sua volta. Os guerreiros pararam de uivar. Zogar-Sag permaneceu de pé e estático, e pareceu aumentar de tamanho, crescer e se expandir. Baltus experimentou a ilusão de que o Picto se avolumava à sua frente, olhando com desdém de uma enorme altura, embora soubesse que o xamã não era mais alto do que ele próprio. Desvencilhou-se da ilusão com dificuldade. O feiticeiro estava falando agora, numa entonação bruta e gutural, que carregava em si o sibilo de uma cobra. Ele estocou sua cabeça na direção do prisioneiro ferido na estaca. Seus olhos brilharam vermelhos como o sangue à luz das fogueiras. O homem da fronteira cuspiu em seu rosto. Com um uivo feroz, Zogar curvou-se convulsivamente no ar, e os guerreiros emitiram um brado que estremeceu até as estrelas. Arremeteram contra o homem na estaca, mas o xamã fez com que voltassem. Um comando ríspido enviou alguns homens ao portão. Eles o abriram, deram meia volta e correram para o círculo. O anel de homens se dividiu numa pressa desesperada para a direita e esquerda. Baltus viu as mulheres e crianças nuas debandarem para as cabanas, de onde ficaram espiando pelas portas e janelas. Uma ampla raia foi deixada aberta até o portão, além do qual estava a Floresta Negra, apinhada taciturnamente por trás das luzes inconstantes das fogueiras. Um silêncio tenso reinou enquanto Zogar-Sag virou-se para a floresta. Ergueu-se na ponta dos pés e emitiu um chamado inumano que sacudiu a noite. Em algum lugar no denso matagal, um rugido mais profundo respondeu. Baltus estremeceu. Pelo timbre do som, sabia que jamais poderia ter vindo de uma garganta humana. Lembrou-se do que Valanos havia dito, que Zogar afirmava ser capaz de reunir feras sob seu comando. O caçador estava lívido por trás de sua máscara de sangue. Lambia os lábios espasmodicamente. A vila prendeu o fôlego. Zogar-Sag permaneceu parado como uma estátua, as plumas tremendo ligeiramente em torno de si. Súbito, o portão não estava mais vazio. Um suspiro de medo varreu toda a vila e os homens se amontoaram apressadamente, comprimindo uns aos outros contra as cabanas. Baltus sentiu seus pelos eriçarem no couro cabeludo. A criatura que aparecera no portão era como o pesadelo personificado de uma lenda.
Sua cor era um pálido curioso que lhe dava um aspecto espectral e irreal sob a fraca luz. Mas não havia nada de irreal naquela cabeça selvagem que pendia para baixo, nem nas grandes presas curvas que brilhavam refletindo as chamas. Com passadas silenciosas, aproximou-se do homem como um fantasma saído do passado. Era um sobrevivente de uma era mais antiga e tenebrosa, um ogro de muitas lendas anciãs, um tigre dentes de sabre. Há séculos, nenhum caçador iboriano punha os olhos em uma dessas criaturas primordiais. Mitos imemoriais emprestavam a elas uma qualidade sobrenatural, induzida por sua cor espectral e ferocidade diabólica. A fera que deslizou até os homens nas estacas era maior e mais pesada do que um tigre listrado comum, e quase tão volumosa quanto um urso. Suas pernas e ombros dianteiros eram tão maciços e poderosamente musculosos que passavam a curiosa impressão de que o tronco era mais pesado, embora seus quadris fossem mais fortes que os de um leão. As mandíbulas eram compactas, mas a cabeça era brutalmente moldada. Sua capacidade cerebral era pequena. Não tinha espaço para instintos que não fossem os de destruição. Era uma aberração do desenvolvimento carnívoro, a evolução furiosa de um horror de presas e garras. Esta era a monstruosidade que Zogarsag havia convocado da floresta. Baltus não duvidava mais da verdade por trás da magia do xamã. Somente as artes negras poderiam dominar aquele poderoso monstro de cérebro pequeno. No fundo de sua consciência, como se fosse um murmúrio, brotou uma vaga memória no nome de um antigo deus das trevas e do medo primordial, a quem outrora homens e bestas se curvaram e cujos filhos, diziam os homens, ainda espreitavam nos cantos escuros do mundo. Um novo horror atingiu o olhar que ele fixou em Zogarsag. Esse monstro passou pela multidão de corpos e pela pilha de cabeças coaguladas sem demonstrar ter reparado em nenhuma delas. Ele não era um necrófago. Caçava apenas os vivos, numa existência dedicada tão somente à matança. Uma fome terrível queimava em seus olhos verdes, largos e que jamais piscavam. Não só a fome de uma barriga vazia, mas a luxúria de lidar com a morte. Suas mandíbulas escancaradas babavam. O xamã deu um passo para trás e sua mão acenou em direção ao caçador. O grande felino se abaixou para dar o bote, e Baltus lembrou-se, trôpego, de histórias sobre sua ferocidade inacreditável, de como saltava sobre um elefante e enfiava tão fundo as presas no crânio do titã que elas não podiam mais ser removidas, permanecendo cravadas em sua vítima e fazendo-o morrer de fome. O xamã deu um grito estridente e, com um rugido de ferir os tímpanos, o monstro atacou. Baltus jamais sonhara ver um salto como aquele, um choque de destruição encarnado naquele gigante maciço de afiadas garras de ferro. Ele acertou em cheio o peito do homem, e a estaca curvou-se e partiu na base, batendo no chão sob o impacto. Então, o dente de sabre seguiu para o portão, meio arrastando, meio carregando uma hedionda massa carmesim que só vagamente lembrava um homem. Baltus observou quase paralisado, seu cérebro se recusando a dar crédito ao que havia visto. Naquele salto, a grande fera não só quebrara a estaca, como também rasgara o corpo mutilado da vítima do poste ao qual estivera atada. Naquele instante, as enormes garras tinham desentranhado e parcialmente desmembrado o homem,
e as presas arrancaram o topo de sua cabeça, podando o crânio tão facilmente quanto fizeram com a carne. Tiras de couro cru haviam cedido como papel. Onde as tiras tinham aguentado, carne e osso não o fizeram. Baltus vomitou repentinamente. Ele havia caçado ursos e panteras, mas jamais sonhou que existisse uma fera capaz de causar tamanho dano ao corpo de um homem, num piscar de olhos. O dente de sabre desapareceu pelo portão e, alguns momentos depois, um profundo rugido ecoou na floresta, desaparecendo ao longe. Mas os pictos ainda se espremiam contra as cabanas, e o xamã continuava olhando para o portão. Era como um portal soturno, permitindo a entrada da noite. Suor frio explodiu subitamente na pele de Baltus. Que nova forma de horror atravessaria o portão para transformar seu corpo em carniça? Um pânico doentio o assaltou e ele lutou futilmente contra suas amarras. A noite oprimia negra e horrível do lado de fora, longe das fogueiras. As próprias chamas em si queimavam lúridas como labaredas do inferno. Ele sentiu os olhares dos pictos sobre si, centenas de olhos cruéis e famintos que refletiam a lascívia de almas completamente sem humanidade, conforme ele compreendia. Eles não se pareciam mais com homens, eram demônios daquela selva escura, tão inumano quanto as criaturas para as quais o diabo de plumas flutuantes gritava em meio às trevas. Zogar enviou outro chamado estarrecedor pela noite, tão singular quanto o anterior. Havia um sinistro sibilo nele, e Baltus gelou com a implicação. Se uma serpente pudesse sibilar naquela altura, tal seria o som que ela produziria. Desta vez não houve resposta, somente um período de silêncio de tirar o fôlego, em que as batidas do coração de Baltus o estrangularam. Então, um açoite pôde ser ouvido do lado de fora do portão. Um ruído seco que enviou calafrios pela espinha do homem. Novamente a entrada trazia um medonho ocupante. Baltus também reconheceu o monstro de lendas antigas. Ele viu e conhecia a maléfica serpente que ali rastejava. A cabeça em forma de cunha, grande como a de um cavalo, tão alto quanto a cabeça de um homem, e o corpo de tambor reluzindo palidamente, propagado através de si. Uma língua bifurcada projetava-se para dentro e para fora, e a luz das fogueiras era refletida nas presas aparentes. O aquiloniano tornou-se incapaz de sentir emoções. O horror de seu destino o paralisou. Aquele era o réptil que os antigos chamavam de serpente fantasma. O terror descorado e abominável que, desde antigamente, invadia as cabanas durante a noite para devorar famílias inteiras. Como o piton esmagava suas vítimas, mas, diferente dos outros constritores, suas presas continham um veneno que levava à loucura e à morte. Também era considerada extinta há muito tempo, mas Valanos disse a verdade. Nenhum homem branco sabia quais formas assombravam as grandes florestas além do Rio Negro. Ela veio em silêncio, rastejando, a terrível cabeça no mesmo nível, o pescoço levemente curvado para trás para dar o bote. Baltus encarou com um olhar hipnotizado dentro daquele esôfago repugnante, para o qual logo seria engolfado. E não tinha outra sensação, exceto por uma vaga náusea. Então, algo brilhou à luz das fogueiras e se precipitou das sombras das cabanas, e o grande réptil começou a chicotear em convulsões instantâneas. Como em um sonho, Baltus viu uma lança curta atravessada naquele pescoço poderoso, logo abaixo das mandíbulas escancaradas. O eixo se projetava de um lado,
a ponta de aço do outro. Enrolando-se e atando de forma hedionda, o réptil ensandecido rolou para dentro do círculo de homens que recuava ante sua presença. A lança não despedaçara sua espinha, apenas atravessara os músculos do pescoço. A cauda furiosa deu uma chicotada que ceifou uma dúzia de homens, e as mandíbulas mordiam convulsivamente, espirrando veneno que queimava os demais como fogo líquido. Uivando, amaldiçoando, gritando em frenesi, eles se dispersaram, derrubando uns aos outros durante a fuga, pisoteando os caídos e rompendo por entre as cabanas. A cobra gigante rolou para dentro de uma fogueira, arremessando fagulhas e brasas, e a dor a levou a mais esforços frenéticos. A parede de uma cabana ruiu ante o impacto de sua cauda, que parecia um ariete, expelindo as pessoas que gritavam. Os homens corriam pelas fogueiras, espalhando toras por todos os lados. As chamas saltitaram e então esmoreceram. Um fraco brilho vermelho era tudo o que iluminava aquele pesadelo em que o réptil gigante se sacudia em espasmos, e os homens se arranhavam e tremiam numa evasão frenética. Baltos sentiu algo sacudir seus punhos e, milagrosamente, estava livre, sendo puxado para trás do poste por uma mão firme. Desorientado, viu Conan e sentiu a pegada de ferro do homem da floresta em seu braço. Havia sangue na malha do cimério, sangue coagulado na espada que trazia na mão direita. Ele parecia opaco e gigantesco naquela luz turva. Vamos, antes que eles superem o pânico. Baltos sentiu o punho de um machado em sua mão. Zogar Sag havia desaparecido. Conan arrastou Baltos atrás de si até que o cérebro narcotizado do jovem despertasse e suas pernas começassem a se mover em conformidade. Então, o bárbaro soltou-o e correu para dentro do prédio, onde os crânios estavam pendurados. Baltos o seguiu. Ele teve o vislumbre de um soturno altar de pedra, vagamente iluminado pelo brilho que vinha de fora. 5 cabeças humanas sorriam sobre o altar, e havia uma familiaridade sinistra nos traços da mais recente. Era a cabeça do mercador Tiberias. Atrás do altar havia um ídolo obscuro, indistinto e bestial, embora tivesse breves contornos de um homem. Quando a silhueta repentinamente se moveu com um som estridente de corrente, erguendo os longos braços deformados na penumbra, um novo horror sacudiu Baltos. A espada de Conan atacou, triturando carne e ossos. E logo o cimério já arrastava Baltos em volta do altar, passando pelo amontoado corpulento e peludo no chão, até uma porta na parte de trás da cabana. Atravessaram-na e novamente saíram ao ar livre, mas a paliçada estava a poucos metros de distância. Estava escuro atrás da cabana do altar. O estampido enlouquecido dos píctos não os levara naquela direção. No muro, Conan parou, agarrou Baltos e o levantou no ar, na altura do braço estendido, como teria feito com uma criança. O jovem alcançou as extremidades das toras, assentadas na lama seca pelo sol, e subiu por elas, ignorando os danos que causavam em sua pele. Estendeu a mão para o cimério, quando, do canto da cabana, surgiu um pícto correndo. Ele parou no lugar, fitando o homem na paliçada sob a luminosidade turva. Conan arremessou seu machado com uma mira mortal, mas a boca do guerreiro já estava aberta para soar o alarme, e este ecoou alto acima do barulho, só sendo abreviado quando ele caiu com o crânio partido. O terror cego não havia sufocado todos os instintos arraigados.
Quando aquele berro selvagem se ergueu acima do clamor, houve um instante de intervalo. A seguir, centenas de gargantas ladraram respostas ferozes, e os guerreiros vieram saltando para repelir o ataque pressagiado pelo alarme. Conan deu um pulo, agarrou-se na mão de Balthus, mas em uma parte de seu braço próximo ao ombro, e subiu a paliçada. O aquiloniano cerrou os dentes por causa da tensão, e então o cimério estava no muro ao seu lado. E os fugitivos desceram pela face oposta. Pessoal, muito obrigado por assistir até agora. Se você gostou, então pode descer o machado aí no like. O Crônicas Iborianas é o canal do Conan. Aqui toda semana tem conteúdo sobre o Cimério. Então, se você não é inscrito, cogite se inscrever. Aguarde a sequência deste conto, que é o que eu mais gosto, do Robert E. Howard. E agora você já pode apoiar o canal. Lá embaixo do vídeo você tem a opção Valeu, que pode clicar e apoiar o nosso trabalho com algum valor. Fique à vontade para contribuir se você puder. Dê uma olhada nas playlists do Crônicas. Com certeza você vai gostar do conteúdo. E comenta lá para interagir comigo. Pessoal, então é isso aí. A gente se encontra daqui a pouco no próximo vídeo. Valeu, tchau!